E aí pessoal, falar um pouquinho aqui hoje sobre como você faz para educar sua calopsita. Calopsitas são aves com personalidade forte, né? Quando ela quer alguma coisa, ela vai buscar, ela vai atrás. E se o dono não tiver um pé firme, né? Se o dono for muito apegado com o animal, né? Acaba mimando muito a calopsita. Sendo assim, né? Se ela não for um animal educado, se você não educar sua calopsita, assim como você educa um gato, um cachorro, né? Ou uma criança mesmo, vai acabar que a relação ali entre ela e os integrantes da casa, né, acaba se tornando um pouco conflituosa. As calopsitas são animais espertos, né, e engana quem pensa o contrário. Muitas pessoas que criam esses animais acabam sendo completamente submissas a esses animais. E tudo isso começa de maneira bem imperceptível, né? Primeiro ela começa a piar, começa com um piado na gaiola, você não resiste, vai lá, tira ela da gaiola, né? Então ela acaba tendo esse hábito de sempre que piar, você tira ela da gaiola, então ela nunca vai querer ficar dentro da gaiola, porque sempre que ela pia, você vai lá e tira ela. Tinha uma calopsita que sempre que eu chegava em casa, ela começava a piar disparadamente, né? Porque ela entendia que quando eu estava ali por perto e ela piasse, eu ia tirar ela da gaiola, porque era praticamente, né, automático. Ela piava, eu não aguentava ver ela ali naquele sofrimento, né, piando ali desesperadamente, eu ia lá e tirava. Então ela nunca perdia esse hábito. Costumava também não cortar as unhas dela pelo mesmo motivo, né? Eu ia cortar a unha e ela ficava se debatendo, né? Ficava fazendo aquele barulhinho de parecendo um choro. E eu não resistia aquilo ali e acabava passando, deixando as unhas crescerem, né? Não tinha coragem de cortar. Mesmo sabendo que aquilo ali, né, era pro bem dela. Porque a calopsita com as unhas grandes, né, ela pode acabar até se machucando. Quando era o dia de cortar as asas, por exemplo, então aí eu praticamente eu sofria mais do que a calopsita, porque a bichinha ficava esperneando, pulando, fazia um barulhozinho que parecia choro, né? E o meu coração ficava partido com aquilo ali. Então tudo isso eu tive que ir mudando, né, para poder tirar esses hábitos dela, né, de ficar resistindo a tudo que eu fosse fazer, ela resistia, né, ou tudo que ela queria, ela pedia, eu acabava cedendo a tudo. E nunca, né, demonstrava assim, autoridade, eu nunca repreendia nenhuma atitude dela que não me agradava. Então você agir dessa forma vai fazer com que o animal nunca aprenda, né, como é que se deve comportar. Nunca vai comportar ali da forma que você quer, né? Vai se tornar um bicho mimado ali que vai sempre, né, tá em conflito ali com você por um motivo ou outro, né? Ou às vezes lhe desagradando por algum motivo ou outro. E ele vai fazer isso, obviamente, porque ele sabe que no final você não vai repreender, não vai acontecer nada com ele, né? Nenhum castigo para punir ele desse comportamento. Então aquele piado antigamente que era na gaiola, né, só um piadinho para que você tirasse ela da gaiola, agora já se torna um algazarra, já se torna toda uma novela, todo um drama, né, para que você vá lá e tire ela da gaiola. O que era uma reclamação por conta de cortar as unhas, né, ou as asas, agora já é uma algazarra, né, um escândalo que ela faz para não cortar as asas ou as unhas. E às vezes acaba que você deixa aí um animal sem as asas cortadas, né? Passa do prazo de aparar as asas, as asas crescem, né? E acaba ela voando aí, indo embora. E a calopsita não tem culpa, né? A culpa é do dono, porque ela não entende que você não quer que ela haja daquela forma. E aí, por exemplo, ela sempre que pia, você vai lá e tira da gaiola. Uma vez que você não tira ela da gaiola, você deixa ela lá. Ela vai só tender, né, a ficar ainda mais ativa, mais agitada, querendo sair da gaiola. Porque ela vai pensar, porra, ele sempre me tira, dessa vez ele não me tirou, alguma coisa tá errada, né? Então, se você não tomar uma medida, né, mais dura, mais severa, né, não pôr a mão na parede, não repreender as atitudes dela, ela vai continuar da mesma forma, agindo da mesma forma sempre. Muitas pessoas, né, têm pena de agir de forma mais contundente com o animal, porque às vezes fica com pena e tudo mais. Mas o que elas têm que entender é que educação também é uma forma de amor, né? Você educar sua calopsita, seu animal de estimação, vai fazer com que ele haja de forma conveniente com o que você quer e evite conflitos, evite perder a cabeça com o bicho, né? Vai evitar uma série de mal entendidos aí, né? E situações, né, desagradáveis entre as duas partes. Pode observar, por exemplo, né, que no reino animal, né, inclusive entre as calopsitas, se uma age de forma errada com a outra já vai dar um chega pra lá, né? Já dá uma beliscada, já dá um esculacho na que invade a privacidade dela, que invade o espaço dela, o que agiu de forma que desagradou a calopsita. Todo reino animal funciona assim. Então, se você não agir da mesma forma que sua calopsita, afinal de contas você também é um animal, se você não agir com seu animal de estimação da mesma forma que outro animal agiria, vai acabar que ele vai se, né, você vai ser completamente submisso a ele, e ele vai estar sempre no controle ali da situação. Obviamente que você não deve ir lá pegar um garfo e furar sua calopsita ou bater no seu calopsita, no seu animal de estimação, a fim de repreender. Não, a gente utiliza de técnicas mais sutis, né, mais suaves, só mesmo para alertar, só mesmo para
para intimidar um pouco a calopsita, né, o animal. Então eu vou passar aqui agora algumas dicas, né, para você impor, né, coloca esses limites aí na sua calopsita. E é bem simples, não tem mistério. Se sua calopsita agir, né, com um comportamento inadequado, o que você deve fazer é, primeiramente, mudar o tom de voz, falar de uma forma mais grossa, né, e mais incisiva, né, de forma que ela olhe para você assim um pouco assustada. Se ela repetir o procedimento, você torna a fazer até que ela entenda, né, até que ela comece a associar aquele comportamento dela com sua alteração de tom de voz, né. Ela vai falar, poxa, quando eu faço isso aqui, ele me dá esse susto, né, com uma voz mais alterada. Se ela insistir, se ela continuar a repetir o mesmo comportamento, aí você pode fisicamente, né, dar um chega pra lá nela, um empurrãozinho, né, um toquezinho mais agressivo nela, mas nada demais também, nada muito brusco, né, só mesmo para ela entender ali, que para ela se assustar um pouquinho e entender ali que não é para fazer aquilo, né, ela tem que ficar um pouco desconfortável. E isso você só vai fazer quando ela estiver praticando, né, o comportamento, realizando o comportamento que você considera não ideal, né, o comportamento dela é que você não sente apreço nenhum pelo aquele comportamento. E como medida mais extrema aí, né, caso ela continue a fazer praticar aquele comportamento, é você colocar dentro da gaiola. Toda aquela calopsita mansa, né, que é criada solta dentro de casa, né, geralmente odeia ficar na gaiola. Então, se ela tá lá na sua casa caminhando de boa e fazer algo que você não agrade, você coloca ela na gaiola, que ela vai começar a entender. Porque toda aquela calopsita que é criada solta odeia ficar na gaiola, né? Eu tinha a calopsita mesmo que eu colocava na gaiola, ela claramente ficava mais triste, mais quietinha na dela. A gente via no semblante dela que ela não gostava de ficar dentro da gaiola. Então aí a punição número 3 aí seria essa da gaiola, né? Colocar ela na gaiola, que seria uma espécie de perpétua, uma espécie de pena mais severa aí pro comportamento, pro mau comportamento dela. Agora, se ela está se comportando mal dentro da gaiola, né? Aí já pode ser outra questão, já pode ser outra forma de você lidar com esse problema. Porque às vezes quando ela está muito agitada na gaiola, piando muito na gaiola, é simplesmente querendo atenção. Por exemplo, o caso dela ficar piando bastante na gaiola, você vai lá e tira. Então, se ela piar bastante na gaiola, você deve cobrir a gaiola com pano, para ela parar de piar, para ela ficar desconfortável ali. E quando ela parar de piar, você vai lá e tira o pano, para ela começar a entender que quando ela pia, você cobre a gaiola. E quando ela para de piar, você vai lá e tira o pano da gaiola, porque a calopsita dentro da gaiola com um pano por cima, ela vai ficar bem desconfortável, né? E nesse caso, por exemplo, que ela tá lá na gaiola querendo sua atenção, você não pode chegar lá e repreender o animal, porque o que ele quer é justamente a atenção. Então, se você chegar lá e aumentar o tom da voz ou interagir com ele, ele vai entender, né, que seu desejo foi concedido, que era a sua atenção. Então, nesse caso, você só deve ir lá e cobrir a gaiola com um pano mesmo. Então, se ela estiver agindo de forma errada, né, dentro da gaiola, a solução, né, a punição vai ser cobrir a gaiola. A repreensão aí do seu animal de estimação, né, da sua calopsita, é importante aí para uma série de fatores aí relacionados ao comportamento do animal. Se sua calopsita então tem um costume aí de roer o fio do computador, roer algum fio aí da sua casa, roer o sofá, por exemplo, você aplicando aí os métodos de repreensão, né? Primeiro alterar o tom de voz, depois um toque físico, né? Uma repreensão física, depois colocar como punição dentro da gaiola, ela vai começar a abandonar esses hábitos aí com o tempo, conforme ela vai entendendo, né? Vai assimilando um comportamento com uma punição, ela vai vai abandonando esse hábito. O que acontecia comigo bastante, né? Um exemplo meu é que sempre que eu entrava aqui nesse viveiro, todas as calopsitas voavam até mim, né? Voavam em mim para subir em mim, né? Porque calopsita tem uma fissura no cabelo e na orelha, e no meu brinco aqui elas também beliscam bastante. Então sempre que eu entrava aqui, eu entrava sem camisa, elas voavam até mim e me ralava todo, né? As unhas dela me cortava todo. Então eu tinha que fazer alguma coisa para mudar isso. Então eu passei a repreender elas, né? Sempre que elas voavam em minha direção, eu já botava a mão como uma barreira, né? Para que elas não pousassem em mim. E com o tempo elas foram aprendendo que não deveria subir nos meus ombros, né? Na minha cabeça e tudo mais. Então sempre que eu entro aqui, para que elas venham até mim, eu tenho que dar o comando, que é esticar o braço e bater o dedo. Só assim elas vão voar até mim. Caso contrário, elas não vão voar até meu ombro, né? Sentar em mim, na minha cabeça. Principalmente quando eu tô sem camisa, né? Elas já associam eu estando em pé, sem camisa, elas não vêm em mim. Agora quando eu sento assim, ou quando eu bato o dedo, elas sempre voam até mim, porque elas entendem que ali não é proibido, né? Outro exemplo também, né? São milhares de exemplos aí que podem acontecer, esses maus comportamentos dela, né? Mas comigo era que sempre que eu tinha um puleirinho na minha escrivaninha, onde eu estudava, e sempre que eu colocava ela lá, eu ia estudar e para me fazer companhia eu colocava ela no puleirinho. E sempre ela descia do puleiro e ficava mordiscando o fio do mouse, né? Até que sempre eu tinha que trocar o mouse porque sempre estava com o fio todo descascado, né? Porque ela
descascava mesmo o fio. E aí, depois de um tempo, né, eu repreendendo ela, sempre que ela descia do puleiro, aproximava do fio e afastava. Ela se aproximava do fio, empurrava de novo. Aí ela dava uma voltinha, né, disfarçadamente, aí voltava e tornava a empurrar. E com o tempo praticando isso, ela foi abandonando o hábito. Então ela já associa agora encostar no fio do mouse, né, a uma punição, que é aí o toque de mão, né, o empurrão. Então ela deixou de fazer isso. Então faça isso com o seu animal, né, para que não aconteça aí de futuramente a relação entre você aí, né, os integrantes da sua família e a calopsita se deteriorizem. Geralmente as calopsitas começam a adotar hábitos aí, né, que desagrada a você ou a algum integrante da família. Aí começa a ter aquela relação mais conflituosa, né? E para evitar isso, você tem que educar mesmo a sua calopsita. Quando ela fizer tiver um comportamento, né? Realizar um comportamento que não lhe agrada, é você reprimir e manter, né, essa repressão aí sempre que ela fizer, que com o tempo aí ela vai deixar esse hábito. Você pode ver que nenhuma calopsita está pousando em mim, por exemplo, né? Agora se eu bater o dedo aqui e esticar o braço, com certeza ela vai vir, ó. Vou demonstrar aqui para vocês. Aí, só vem até meu ombro, só vem onde eu dou o sinal da mão e do dedo. Não é brigando. Mais uma vez. Ó. Até para subir no ombro eles evitam, ó, eles não querem subir no ombro, ó. Porque eles associam o ombro, né? Aí eu empurrando eles do ombro. Aí agora ele subiu. Mas ele já fica desconfiado, ó. Agora se eu estico o braço, ó, ele já vem direto. Então esse foi o vídeo, né? Se tiver qualquer dúvida aí, pode deixar no comentário que eu vou tentar ajudar. E valeu!